Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023, hoje é dia de São Gonçalo de Lagos, o padroeiro de Torres Vedras. Guerra no Oriente Médio, telefonema entre o Papa e o presidente da Turquia. Reportagem do Vatican News. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan telefonou para o Papa Francisco na manhã de ontem para discutir a situação dramática na Terra Santa. A informação foi divulgada pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, confirmando as notícias difundidas pela presidência de Ankara. O Papa expressou sua tristeza pelo que está acontecendo e reiterou a posição da Santa Sé, esperando que seja possível alcançar uma solução de 2 estados e um estatuto especial para a cidade de Jerusalém, explicou Bruni. O governo turco informou pela manhã de ontem também que o presidente havia expressado ao Papa uma grande preocupação com o que está acontecendo em Gaza, referindo-se a isso como um massacre. Em 22 de outubro, Francisco conversou por telefone durante 20 minutos com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre situações de conflito no mundo e a necessidade de identificar caminhos para a paz. Notícias da Igreja Católica. Em mensagem, Papa Francisco diz: devem ser desenvolvidas formas de economia que incluam os mais frágeis. Reportagem de Alessandro de Carolis, do Vatican News. Economia e finanças, orientadas para o bem comum e respeitosas da dignidade humana, foram e continuam sendo um tema querido aos magistérios dos papas na era da globalização dos mercados. Francisco repetiu numa mensagem dirigida ao diretor administrativo do Banco Intesa, Carlo Messina, por ocasião da conferência Ninguém Excluído, Crescer Juntos num País Igualitário, realizado nesta quinta-feira, 26 de outubro, em Brescia, na Itália, que contou com a participação da irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que leu a mensagem do Papa. No texto, Francisco exorta a fortalecer o processo de inclusão econômico-social, dirigido com particular atenção aos mais frágeis e, em primeiro lugar, aos migrantes, e a implementação de projetos de demografia para a sustentabilidade que devem encontrar protagonistas jovens e idosos e servir de antídoto contra a cultura do descarte. O Papa recorda que as razões e motivações originais da arte do crédito e das finanças baseiam-se na confiança e no uso do dinheiro como força vital do sistema econômico para que todos possam ter a possibilidade de sucesso. Uma arte que precisa de confiança, relações que Francisco espera que sejam construídas apenas através do desenvolvimento de uma cultura do encontro na qual cada voz possa ser ouvida e todos possam prosperar, encontrando pontos de contato, construindo pontes e imaginando projetos inclusivos a longo prazo. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco poderia visitar os Emirados Árabes Unidos em novembro para participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, segundo fontes do Vaticano. Esta decisão pode marcar um desenvolvimento significativo tanto na diplomacia climática como no diálogo interreligioso, mas também não é isento de riscos. A conferência vai se concentrar em cortes ambiciosos e de emissões até 2030. Espera-se que vários líderes mundiais, políticos e ativistas participem. A possível participação do Papa na conferência, marcada para 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, surge na sequência da sua recente reunião com o sultão Ahmed Al-Jaber, ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos e presidente designado da Conferência Climática da ONU. Os dois líderes discutiram a necessidade de um plano de ação detalhado para implementar o Acordo de Paris. Francisco tem sido um defensor vocal da gestão ambiental. A sua exortação apostólica Laudato Deum, lançada em 4 de outubro, faz um apelo a um acordo vinculativo e exorta os líderes mundiais a agirem de forma decisiva. Notícias da Igreja Católica. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, divulgou uma mensagem de vídeo intitulada Aos Meus Queridos em Gaza, na qual encorajou a população de Gaza, devastada pela guerra, a não perder a coragem e a esperança. O ataque do Hamas a Israel e o início do conflito israelo-palestino alcançou o mais alto representante da Igreja Católica na Terra Santa, o patriarca latino de Jerusalém, o cardeal
Pier Battista Pizzaballa, na Itália. No entanto, ele conseguiu retornar a Jerusalém em 9 de outubro, de onde tinha saído no final de agosto de um ambiente ainda relativamente pacífico para participar de um consistório no Vaticano, onde foi criado cardeal em 30 de setembro. Ele retornou à região devastada pela guerra, uma viagem nada simples, com a assistência das autoridades civis e militares israelenses jordanianas. Em declarações ao semanário católico croata Glas Concila, 2 dias após voltar a Jerusalém, disse que sente que é seu dever estar na sede do seu patriarcado, embora não possa fazer muito, mas sublinhou a importância da sua presença. Notícias da Igreja Católica. Na noite do dia 25 de outubro, os participantes do Sínodo da Sinodalidade se uniram em oração pelo fim das guerras e da violência através do Terço pela Paz que foi rezado na Basílica de São Pedro. A oração mariana foi recitada em procissão desde o átrio da Basílica Vaticana até o altar da Cátedra e foi conduzida pelo arcipestre da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti. Segundo o Vatican News, durante a contemplação dos mistérios gloriosos, os delegados sinodais uniram suas vozes aos constantes pedidos do Papa Francisco para silenciar as armas em conflitos como entre a Rússia e a Ucrânia e o mais recente entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Notícias da Igreja Católica. 10 salmos que podem animar em tempos difíceis. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Salmo 111, 7. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Salmo 36, 5. Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Salmo 142, 8. Meus inimigos continuamente me espezinham, são numerosos os que me fazem guerra. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. Salmo 55, 3, 4. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Salmo 123. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eternamente firme. Salmo 124, 1. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade. Salmo 144, 18. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia os envolve. Salmo 31, 10. Só em Deus repousa minha alma. É dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Salmo 61, 6, 7. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Salmo 9, 10. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco reafirmou a impossibilidade de as mulheres se tornarem sacerdotes ou mesmo diaconisas na Igreja Moderna numa entrevista para um livro lançado na terça-feira 24 na Itália. A questão de saber se algumas mulheres na Igreja primitiva eram diaconisas ou outro tipo de colaboradoras dos bispos não é irrelevante, porque as ordens sagradas são reservadas aos homens, disse o Papa. As respostas do Papa às perguntas sobre o papel das mulheres na Igreja foram incluídas em um livro publicado em junho em espanhol como El Pastor, Desafios, Razones e Reflexiones sobre su pontificado. O Pastor, Desafios, Razões e Reflexões sobre seu pontificado. O livro foi lançado em italiano na terça, dia 24 de outubro. Sobre a possibilidade de mulheres diaconisas, Francisco destacou que o diaconato é o primeiro grau das ordens sagradas na Igreja Católica, seguido pelo sacerdócio e, finalmente, pelo episcopado. Em resposta a uma pergunta sobre por que ele é contra o sacerdócio feminino, Francisco disse ao jornalista argentino Sérgio Rubin e à jornalista italiana Francesca Ambrogetti, autores do livro, que se trata de um problema teológico. Acho que a essência da Igreja seria minada se considerássemos apenas o ministério sacerdotal, ou seja, a via ministerial, disse o Papa, salientando que as mulheres espelham a noiva de Jesus, a Igreja. O fato da mulher não ter acesso à vida ministerial não é uma privação, porque o seu lugar é muito mais importante, disse o Papa. Acho que erramos na nossa catequese ao explicar estas coisas e, em última análise, recorremos a um critério administrativo que não funciona a longo prazo. Por outro lado, no que diz respeito ao carisma das mulheres, quero dizer muito claramente que, pela minha experiência pessoal, elas têm uma grande intuição eclesial, disse Francisco.
Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.